Olá! Boa noite! Vamos ver quantos líderes relevantes estão aqui comigo. Olá, Rebeca, Ellen Melo. Olá, Ana Clara. Oi, Rebeca. Késia. Val, que bom que você tá aqui, Val. Conceição, Lari. Ai, que bom que vocês estão aqui, gente. Estou muito feliz. Jaqueline, Pri, Michele. Oi, Michele. Minha tia, Weide. Amanda. Olá, Emanuele. Gente, que bom que vocês estão entrando aqui. Deixa eu já ir dando oi pra vocês. Que hoje é uma noite muito especial. É um dia muito especial, né, Vanessa? Que bom que você tá aqui. Que bom, gente, ter vocês aqui. Oi, Renata, de Araçatuba. Que lindo! Jéssica, gente, fala aí de onde vocês são. Vai ser muito bom conhecer vocês, saber de onde vocês são. Minha mãe querida, Wesnete, te amo. Kylie, Jaqueline. Oi, Jaqueline, boa noite, Vanessa. Fala aí, gente, de onde você é, pra eu te conhecer aqui, me alegrar junto com você, pra saber de onde você tá falando. Eu já vi que tem gente de Araçatuba. Renata de Araçatuba. Ó, meu maridão tá aí também. Rio de Janeiro. Ellen do Rio. A Dani de João Pessoa, na Paraíba. Que bom, Dani. Que bom ter você aqui. Boa noite, Ivani. Ó, do Espírito Santo. Ó, que bênção. Gente do Espírito Santo aí, gente. Deixa eu colocar um pause aqui, peraí. Maceió, São Paulo. Ó, Priscila do Rio de Janeiro. Ana Priscila do Rio de Janeiro. Vanessa de São Paulo. Emanuele do Maceió, Alagoas. Goiânia, minha terra natal. São Paulo, a Laura. A Élica daqui do Rio, Mineirinha do Rio. Lohane de Campos dos Goiatazes, no Rio de Janeiro. Bela Vista de Goiás. Itaguaí, Rio de Janeiro. A Jéssica da Iba, do Rio de Janeiro. É isso aí, gente. Floripa, que bom que tem gente de Floripa aqui. Araçatuba, Mantiqueira de Xerém, que benção. Iba Vitória, Brasília. Ah, minha tia, beijo. Kylie, querida, beijo. Lá de Goiânia, Nova Iguaçu, BH, Eunice de BH, Lagarto, Sergipe. Gente, que lindo! Glória a Deus, ó, Maricá, Iba Barra, ó, a Vanessa querida, da Rede Amarela, Andréia. Gente, olha que lindo, gente, de tantos lugares, né? Pastor Caio do Recreio, é isso aí, pastor, dando apoio moral. Eunice de BH, Fabi de Guarulhos. Que legal, gente. Muito bom. Iba Vitória aí, ligadinha. Glória a Deus. Paraná, Paula do Paraná. Bem-vinda aqui, gente. Mineiros, Goiás. É isso aí. Gente, aperta no coraçãozinho aí, sabe por quê? Quando aperta, dizem, né? Não sei se isso é verdade, mas dizem que quando aperta muito, mais pessoas têm acesso à live. É isso aí. Chapecó, Santa Catarina. Que bom, gente. Maceió, Alagoas. Roberta, boa noite. Ó, de Timóteo, Minas Gerais. Que bom, Jane. Bom saber de gente de Timóteo aí, ó. Ó, Élica, tem gente de Minas aí. Santa Catarina aqui, Késia, que bom. Gente, muito feliz. Campo Grande, ó, tô dando uns minutinhos pro pessoal ir entrando. Campo Grande, Rio de Janeiro. Itabuna, Bahia. Olha, gente, que legal. Maceió, Alagoas. Fortaleza, Ceará. Olha, gente, tem gente de tudo quanto é lugar. Maricá. Eu te conheci no Encontro Caminho da Paz. Você orou comigo. Ah, lá em São Paulo. Que ótimo, Fabi. Glória a Deus. Eu não me lembro o nome da cidade. Era Araçatuba? Eu lembro, sim. Que ótimo, que prazer. Bom ter você aqui. Rio de Janeiro. Minas, terra boa demais da conta, sou. É isso aí. Itaguaí, Rio de Janeiro. Vila Velha, Espírito Santo, conheço Vila Velha. Guaratinguetá, São Paulo. Guaratinguetá eu só lembro de trava-língua. Sorocaba. Gente, que coisa linda. Quero te pedir um favor agora. Eu creio que você conhece muitos líderes, inclusive gente da sua equipe. Talvez
você lidera uma equipe, ou talvez você tenha pessoas, né, amigos na sua equipe, que podem ser abençoados através dessa live, que tem o desejo também de ser relevante na vida das crianças. Então eu quero te pedir que você possa encaminhar o link dessa live para eles, você possa ir na setinha, encaminhar o link para eles estarem participando da live, ou você pode ir lá direto no WhatsApp. Gente, entra lá no Instagram agora da Wills para você participar dessa live, vai ser muito bom. Essa live não vai ficar salva, então vai ser muito importante todo mundo ficar aqui ligadinho, tá bom, gente? Até o final. E vai ser muito bom. Hoje eu estive orando por essa live, por esse momento. E eu creio que vai ser muito importante, vai ser realmente um start no meu ministério e no ministério de cada um de vocês. Eu creio em nome de Jesus. Lilian, querida da minha equipe, Aline, da minha equipe também, Pri, que bom, gente, que vocês estão aqui. Ter vocês aqui é a minha maior alegria. Falei pra minha equipe. Ter o apoio de vocês é, sem sombra de dúvidas, a minha maior felicidade. É uma coisa que eu preciso muito, faz toda a diferença. Obrigada, Willy. Obrigada a todos vocês aí da nossa equipe. Gente, então vamos lá. Hoje, eu creio que Deus pode sim marcar a sua vida, falar no seu coração. Por isso, eu comecei falando a coisa certa. Deus pode falar. Então eu quero convidar você agora a fazer uma oração comigo. Onde você está? Eu sei que às vezes a gente com o celular, às vezes a gente está assistindo uma live enquanto prepara comida, enquanto lava louça, não é mesmo? Tem alguém aí fazendo isso? Dificilmente a gente fica paradinho assim assistindo a live, né? Mas eu queria muito convidar você a dar uma paradinha agora. Não sei o que você está fazendo, mas dá uma paradinha agora e voltar-se para o seu espírito, pedindo que o Senhor fale com você. Que hoje o Senhor possa realmente te despertar para aquilo que Ele tem para a sua vida. Amém? Então eu queria que você fechasse seus olhos e com expectativa em Deus, você pedisse para Ele falar com você agora. Aleluia! Senhor, eu te entrego a vida agora de cada um desses irmãos que estão me ouvindo. Senhor, eu te entrego a vida, Senhor, de cada um desses líderes de crianças que estão espalhados por todo o Brasil. Tantas pessoas de tantos lugares que eu nunca nem vi, nunca fui, nunca tive a oportunidade de ir, mas lá tem líderes de crianças apaixonados pelo Senhor, apaixonados pelas crianças e que têm o desejo de serem relevantes naquele lugar onde eles foram plantados. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus, com toda a humildade do meu coração, eu te peço que o Senhor me use, Pai, que em nome de Jesus hoje seja um dia de start mesmo no ministério de cada um deles. E que a partir dessa live hoje o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles, que eles sejam impactados pelo Senhor, que eles sejam cheios da glória de Deus e que o Senhor desvende os seus sonhos maravilhosos, os teus planos maravilhosos que o Senhor tem para a vida de cada um deles. Senhor, a minha oração é que o Senhor possa falar conosco aqui nessa noite e que a gente não perca tempo aqui gastando alguns minutos, uma hora aqui no Instagram, não, mas que seja um tempo de investimento, porque nós queremos ouvir a Tua voz, queremos receber o que o Senhor tem para nos dar e que em nome de Jesus o Senhor possa liberar, Senhor, a Tua palavra sobre cada um que está aqui, em nome de Jesus. Onde você está agora, você pode colocar a mão no seu coração, fechar os seus olhos e dizer: Senhor, eu abro o meu coração para receber Sua palavra, que é vida, que transforma, que muda a minha vida. Eu te peço, abra minha mente, abra o meu coração para receber mais do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém? E ora por mim aí agora, libera uma palavra sobre a minha vida aí, que Deus está ouvindo, está recebendo essa palavra agora para me usar aqui. Amém? Então vamos lá, gente. Gente, como vocês já viram, acho que a maioria de vocês já deve ter visto nos meus stories, hoje eu lancei, né, eu abri as inscrições para o workshop online que nós vamos ter. Nós vamos ter um workshop online gratuito nos dias 3, 4, 5 e 6 de agosto. Serão 4 dias impactantes, serão 4 dias realmente maravilhosos, onde você vai poder receber ferramentas para você ser um líder relevante. Ferramentas que vão te capacitar, vão realmente abrir sua visão para que você seja um líder ainda mais relevante. Eu tenho certeza que você já tem relevância onde você está, onde que Deus te plantou.
Mas eu creio que através desse workshop você pode sim ser abençoada ainda mais, para fazer ainda mais a diferença onde você foi colocada. Amém? Quem tem algum senso aí, você tem algum senso no seu coração de que pode ser feito mais? De que você pode sim ser mais relevante? Tem isso no seu coração? De que pode ser melhor? Pode alcançar mais? Pode ir mais longe? Eu tenho isso dentro de mim, então se você tem também, esse workshop é pra você. Se você tem isso dentro do seu coração, eu quero te dizer que é pra você mesmo esse workshop. E se você conhece alguém que você sabe que essa pessoa tem o desejo mesmo de fazer a diferença, manda pra ela. Encaminha também pra ela o link desse workshop, mas eu quero dizer mais ainda. Sabe aquele líder de crianças? Aquele líder de criança que você conhece, que ele é um meio capenga? Sabe aquele líder de criança que você conhece que ele faz meio que por obrigação? Ou aquele líder que você conhece que tá meio assim, meio desanimado, pensando em desistir? Normalmente, todo líder de crianças conhece um outro líder de crianças assim, não é verdade? Você conhece alguém assim? Vocês conhecem alguém e falam, eu conheço. Pra eu ver que vocês interagindo aí comigo, gente. Pois é, a gente conhece pessoas assim. Sabia que você pode ser instrumento de Deus também para despertar o ministério desse irmão, dessa irmã? Então manda também o link do workshop para outras pessoas. O que eu quero desafiar você é você compartilhar com outras pessoas que precisam, que talvez estão liderando crianças sem pretensão alguma, estão liderando crianças por liderar, mas a visão deles precisa mudar também. Você, aí ó, a Deise tá falando que conhece, Ministério Tia Leide também tá falando que conhece, aí, muita gente conhece, a Amanda falando que conhece, então você vai manda o link do workshop para essas pessoas também, para que elas possam nesses dias, terem 4 dias assim, de uma sacudida, sabe? De uma sacudida para eles pensarem assim, meu Deus, eu posso sim mudar. E ó a Jéssica falando aí, eu conheço, eu já fui assim também. Eu sei como é, a maioria de nós, né? Já fomos assim também um dia, né? Mornos, liderando às vezes por liderar. E talvez você tá assim também, pensando em desistir, meio desanimado. Isso também, esse workshop também é pra você. Amém? Então eu quero que você, em nome de Jesus, seja o instrumento de Deus para enviar para todo líder de criança que você conhece. Amém? E a Marta aí de Singapura. Ô Marta, beijo! Que bom ter você aqui. Deus te abençoe. Gente, então, vamos lá. Quero compartilhar com vocês algumas coisas. Por que é importante? Por que é tão importante nós termos líderes relevantes? Por que é tão importante se levantar nessa nação, nessa geração? Vou nem falar nessa nação, porque eu sei que tem gente também de fora. Se tiver alguém, eu já tenho gente de Singapura, se tiver gente também de fora do país, pode falar aí. Por que é importante se levantarem pessoas relevantes nessa geração? Por que nós precisamos que pessoas relevantes se levantem? Quero mostrar para vocês algumas estatísticas. Quero mostrar para vocês alguns dados. E contra dados não há argumentos, não é mesmo, gente? Porque através desses dados vocês vão começar a sentir qual a necessidade, qual a urgência que nós temos de líderes relevantes, que líderes relevantes se levantem nessa nação. Então deixa eu compartilhar com vocês algumas coisas. Você sabia de uma estatística que me chocou muito, que me deixou muito preocupada? É que 59% dos jovens, ou seja, mais que a metade dos jovens criados na igreja, eles abandonam a sua fé. Talvez você conheça algum desses jovens que cresceram na igreja e chegaram na sua adolescência e juventude e abandonaram a sua fé. Você conhece? Eu conheço muitas pessoas assim. Esses dados, eles não são falsos. Eles, de fato, são verdadeiros. 59% dos jovens que são criados na igreja, eles abandonam a sua fé. Sabe, isso é um dado muito triste. E realmente, Willy, misericórdia, é algo que nós devemos gerar tristeza no nosso coração. Mas não só lamentar. Nós devemos nos perguntar por quê? O que será que faz que mais da metade dos jovens saia da igreja, abandonem o Senhor, percam a sua fé? O que será que faz com que isso aconteça? Olha aí, a Jéssica de Boston. Ai, que bênção. Muito bom ter você aqui. Gente, então por que nós temos esse triste dado? Por que nós temos mais da metade dos jovens longe da igreja? E existe uma pesquisa que eles começaram a fazer levantamento. Por quê? Por que os jovens eles saíam da igreja? E começaram a entrevistar esses jovens. E dentre 3
três argumentos que esses jovens apresentaram. Alguns deles foram que havia hipocrisia no meio da igreja, e isso é muito triste. Essa semana mesmo eu falei sobre nós sermos modelos para as nossas crianças, né, para os nossos jovens. Então, às vezes, é isso que acontece. Nós temos muito dentro da igreja, às vezes, hipocrisia, e talvez nós mesmos, que somos líderes ali, estamos sendo hipócritas. E isso faz com que jovens se afastem da igreja. Olha só, meu avô e minha avó estão assistindo também, aí minha mãe mandou. Beijo, vozinho, vozinha. Pra quem não sabe, meus avós, eles são pastores. E o meu pai também, pastor, e eu sou a terceira geração de pastores. Olha que bênção. Esse dado de 50, mais de 60, né, 59% dos jovens que saíram da igreja não foi comigo. Eu faço parte dos 41%, glória a Deus. Mas eu conheço muitos que estão dentro desses 59%. Um outro dado, uma outra pergunta, então nós falamos que primeiro uma das coisas que eles falaram é que é hipocrisia dentro da igreja. Outros dados que eles falaram é que uma das coisas muito importantes que eu achei e que eu falei, uau, isso é conosco hoje, é que eles falaram o seguinte, grande parte deles disseram o seguinte: a igreja não é relevante para minha vida. A igreja não é relevante para minha vida. Não há relevância na minha vida. Tudo que acontece aí na igreja não é relevante na minha vida. Gente, eu achei isso tão forte, tão impactante, porque eu falei, meu Deus, eles passaram anos, a sua infância toda na igreja, e não houve relevância da igreja na vida deles. Quem falhou aí? Aí foi a própria igreja. Muitas vezes a gente, realmente há uma parcela dos pais nisso, óbvio, há uma parcela dos pais dentro disso, mas quando perguntado, um dos motivos ali era que a igreja não era relevante na vida deles. Ou seja, nós como igreja falhamos em muitos momentos em não trazer relevância para a vida dessas crianças, para a vida desses adolescentes. Irmãos, nós precisamos ser relevantes. Diante desse dado, então, quando você para pensar, peraí, 59% saíram da igreja, e o motivo da maioria deles, de grande parte deles, é porque a igreja não é relevante na vida deles. Faltou na vida deles relevantes, líderes relevantes. Sabe, todos nós, se você parar para olhar na sua história de vida cristã, você vai ver, você vai encontrar pessoas relevantes que foram relevantes na sua vida. É ou não é? Eu encontro, essa semana mesmo, não sei quem acompanhou nos meus stories, na semana passada, eu compartilhei aqui sobre uma mensagem que eu recebi da minha líder de crianças, da tia Vandinha. Não sei se quem tá aqui, se tem alguém que conhece a tia Vandinha, ela é lá de Goiânia. E a tia Vandinha, ela era minha líder da escola dominical de quando eu era criança. E ela mandou uma mensagem pra mim, falando, oi Wills, eu tenho umas fotos aqui de você quando você era criança. E ela mandou fotos da EBD, eu na escola dominical. Foi tão assim precioso receber aquelas fotos. E ela até brincou, ela até falou, você era uma ótima aluna. E eu falei assim, será? Aí ela falou assim, era meio, como é que ela falou? Você era meio sapeca. Ela falou, você era meio sapeca, mas esses assim são os que se tornam pastores. Eu falei, amém, eu não era a mais quietinha. Então já fica uma deixa aí pra você, líder de criança. Não pense que só aqueles que são os quietinhos é que vão ser os pastores, né? Não. Deus vai levantar também os arteiros, aqueles que são sapecas. Deus levanta qualquer um, Ele pode levantar qualquer um. E quando eu recebi aquela mensagem dela, ela falando de como ela ficou feliz, ela é feliz de hoje eu estar, né, liderando crianças. Imagina que alegria, um líder de crianças ter um fruto dele também liderando crianças. E quando ela falou aquilo, eu fiquei tão feliz, porque ela foi muito importante, ela teve relevância na minha vida. Algumas pessoas muito importantes tiveram grande relevância na minha vida. Meu pai, a minha mãe, os meus avós, a minha líder de crianças, né, que era a tia Vandinha. Eu tive também a tia Florinda, se eu não me engano o nome dela era Florinda. Nos meus 10 anos eu me lembro muito de tudo que ela fez por mim, de cada EBD. Eu me lembro de aprender sobre Gideão junto com ela. E a tia Késia, já no meu final da minha infância, no início da minha adolescência, a tia Késia também foi um marco na minha vida. Foram pessoas que tiveram relevância na minha vida. Se você parar para pensar, tiveram muitas pessoas que foram relevantes na sua vida. Que talvez onde você está hoje, você está porque pessoas investiram, porque foram relevantes, fizeram diferença na sua vida. E quando a gente olha então para dentro da igreja, a gente vê essa realidade. Nós precisamos de líderes relevantes aqui dentro da igreja, porque aqui dentro da igreja estão se perdendo muitos.
precisamos ter relevância aqui dentro para que nós não percamos aqueles que já estão aqui. É como se a gente não pudesse perder aqueles peixes que já estão dentro do barco. Sabe os peixes que já foram pescados com a rede? Eles já estão dentro do barco. Nós temos que segurar eles aqui para não deixar eles se escaparem. Isso tem que acontecer, nós precisamos garantir que eles vão ficar. Por isso precisamos de líderes relevantes. Mas também há outra parcela de crianças que estão fora do barco ainda. Milhares de crianças que ainda não foram alcançadas. Que eles não vão nem se desviar, porque na verdade eles já estão desviados, né? Eles já estão longe do Senhor. Então, muitas crianças fora da igreja ainda não conhecem o Senhor. Você sabe quantos milhões de crianças nós temos no Brasil? No Brasil, só no Brasil, nós temos 35,5 milhões de crianças. Isso de 0 a 12 anos. Gente, é criança pra caramba. Tem muita criança precisando ser impactada. Tem muita criança que precisa de um líder relevante como você para alcançar a vida dela. Tem muita criança que precisa ser alcançada por uma pessoa de Deus que vai lá para liberar os propósitos eternos de Deus sobre a vida dela. Porque muitas dessas crianças, a grande maioria, os pais não receberam ainda o Senhor Jesus. Não tem a visão de Deus para essas crianças. E essas crianças precisam de você, um líder relevante, para fazer a diferença na vida delas. Sabe por quê? De todas essas crianças, você sabia que 3 crianças são abusadas no Brasil a cada hora? 3 crianças são abusadas sexualmente no Brasil a cada hora. Enquanto nós estamos aqui nessa live, tem 3 crianças sendo abusadas sexualmente. Irmãos, nós precisamos chegar até essas crianças. Nós precisamos chegar até essas crianças que estão sendo abusadas e tantas outras que ainda estão escritas na história pelo diabo, que quer abusar, quer estragar a vida delas. Nós precisamos chegar antes. Nós precisamos chegar antes dessas crianças. Nós precisamos levantar líderes que vão chegar antes na vida dessas crianças. Chegar nessas que já foram abusadas, a fim de que elas sejam restauradas na sua alma, a fim de que elas saibam que elas são amadas, que isso não define a história delas, que isso não define o futuro delas, mas nós também precisamos chegar antes daquelas que ainda não foram. Para isso nós precisamos de líderes relevantes. Não dá apenas para nos acostumarmos, irmãos, a ser líderes que dão uma historinha bíblica e fica por isso. Lê uma historinha da Bíblia, preenche uma escala no dia de domingo para estar lá na sala. Irmãos, isso não traz relevância. Nós precisamos realmente alcançar essas crianças. Essas crianças que 1 em cada 3 tem os pais separados. Esse dado só tem crescido. Esse dado aqui é de 2007. 1 a cada 3 crianças tem os pais separados. Eu não consegui encontrar um dado mais recente. Ele dizia que 1 a cada 3 crianças tem os pais separados, mas eu creio que esse dado já é muito maior hoje em dia. Eu cheguei a ler algum dia numa outra reportagem que era uma média de 50%. Estava quase que meio a meio. Numa sala, metade vai ter pais separados. Vocês sabem, vocês lidam com as crianças. Na sua célula, lá na sua igreja, quando você olha para as crianças, quantas delas não têm os pais separados? Irmãos, por que é importante nós chegarmos até essas crianças? Sabe por quê? Porque quando eles não têm um pai dentro de casa, eles também acham que Deus, que é o pai deles, os abandonou. Eles não têm referência de pai. Essas crianças não se sentem amadas. Essas crianças se sentem rejeitadas, a grande maioria delas. Hoje mesmo eu li uma reportagem do mundo, secular, não era cristã, falando assim que numa entrevista, onde o entrevistador entrevistou mais de 2.000 crianças, nenhuma delas achou positiva, considerou como positivo a separação dos pais. Isso traz um estrago na vida dessas crianças. Gera um estrago na vida delas. E aí eles falavam, o que mais não ficou negativo, falou assim, não, foi terrível a separação, né? Todos falaram que era negativo. O que falou menos, assim, de uma forma mais positiva, entre aspas, falou assim, ó, foi um mal necessário. Os poucos que falaram que foi um mal necessário. Ou seja, é um estrago. E onde estão os líderes relevantes que vão lá para fazer diferença na vida dessas crianças? Para dizer, olha, o seu pai saiu de casa, ou você achou que essa aliança aqui foi quebrada, a aliança do casamento dos seus pais foi quebrada, mas eu quero te dizer que a aliança de Deus com você, ela jamais será quebrada. Onde estão os líderes relevantes? Vocês estão aqui para a glória de Deus. E sabe, eu te digo mais, Deus está te escolhendo, está te levantando para que você possa gerar muitos outros líderes relevantes, que vão fazer diferença em toda a nação, que vão fazer diferença em cada criança que encontrar. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está nos levantando para isso. Sabe, nós precisamos de líderes relevantes, porque cada vez mais cedo
a pornografia tem chegado. A idade média hoje em dia é de 7 anos. É que aos 7 anos as crianças já acessam a pornografia pela primeira vez. Irmãos, e qual é a idade média do acesso à palavra de Deus? E com quantos anos que é a média que as crianças têm acesso à palavra de Deus? Sabe, nós precisamos chegar nessas crianças para levar a palavra de Deus, para trazer pensamentos de paz, para trazer os pensamentos do alto, para trazer a mente de Cristo para essas crianças, para que elas não sejam contaminadas dessas mentiras, dessas porcarias mesmo que o diabo tem para encher o coração delas. Nós precisamos chegar. É por isso que nós precisamos de líderes relevantes. Quando nós falamos de líderes relevantes, é porque existem sim crianças que precisam desses líderes relevantes. Nós precisamos ser relevantes na vida dessas crianças. E agora eu quero falar algo interessante. Quando nós falamos sobre relevância, o que é ser relevante? O que é ser relevante? Ser relevante é ser importante. Quando nós olhamos no dicionário, a gente percebe que ser relevante é ser importante. É aquele que se destaca entre os demais. Ser relevante é se destacar entre os demais. É ser indispensável, é ser essencial, é ser valioso. Então deixa eu te dizer algo. Quando a gente fala sobre se destacar entre os demais, eu não estou falando aqui de você ser destacado para que você receba glória entre os demais. Não é disso. Quando Deus fala de se tornar relevante, fala de você se destacar entre as outras pessoas na vida dessas crianças. Fala de você ser diferente, ter uma influência diferente da influência que essas crianças já recebem. Essas crianças já recebem influência dos seus próprios pais em casa, recebem influência dos seus amigos nas escolas, dos professores na escola, dos seus vizinhos. Essas crianças já recebem influência dos youtubers, elas já recebem influência na televisão, elas recebem muitas influências. E aí quando Deus está nos chamando para ser relevantes, Deus está nos falando assim, olha, existe uma média de influência. Eu estou te chamando para se destacar, para que a sua influência se destaque em relação aos demais. Para que a sua influência sobre a vida dessas crianças seja ainda maior, seja elevada. E é interessante que uma dos significados de relevante é que tem relevo, é que é mais alto. E é isso. Deus nos chamou para isso, para ter uma liderança que tem a média, tem a média de influência, tem a média de pessoas que influenciam essas crianças assim, mas Deus nos chamou para ter uma influência ainda maior sobre a vida dessas crianças. Amém? Deus te chamou para isso, Deus nos chamou para isso, para que a nossa influência seja ainda maior sobre a vida dessas crianças. E aqui eu me lembro, e eu gosto muito de contar esse testemunho, gente, porque é algo que me traz muita alegria, porque tem um jovem, eu acho que tem os meus discípulos aqui, quem é da minha equipe aqui da IBA, já ouviu eu contando isso também muitas vezes, né? Mas eu vou contar aqui pra vocês, que às vezes você ainda não ouviu. Tem um jovem, ele era uma criança, ele foi da minha primeira ou segunda célula de crianças que eu liderei. Ele era uma criança na época, ele tinha 9 ou 10 anos. E ele tava jogando bola de frente da minha casa, jogando bola lá. E eu cheguei lá e falei, vamos pra célula. E eu abri uma célula do nada na minha casa com as crianças da rua. Eu tinha 17, 18 anos, eu não tinha nenhum filho, gente. Eu era uma jovem, nem era casada ainda, né, que eu casei com 19. Mas eu falei, vou abrir uma célula aqui e comecei. E eu chamei as crianças na rua, levei pirulito pra elas, pra convidar elas pra célula, que eu ia abrir do nada. E na primeira célula tinha 17 crianças, 17 crianças, foi incrível. E dessa célula tinha um menino que era o Tiago. E os pais do Tiago, eles não eram cristãos. O pai do Tiago, nem o pai nem a mãe, eles eram separados e os pais não eram cristãos, mas Deus nos deu um amor tão grande pelo Tiago. E eu e a minha equipe, a minha célula foi crescendo, essa célula depois multiplicou em 3, levando 3 líderes a partir dessa célula, ele continuou nessa célula. E a gente levava o Tiago pra igreja, eu fazia escala, rodízio entre os líderes de adultos, sabe os líderes de adulto que meu marido... Aí depois disso eu já estava casada. Aí eu casei, quando a gente multiplicou, eu já estava casada. E aí eu já fazia escala entre os líderes de adulto, dos jovens, que era do que o meu marido pastoreava. Falando, gente, você pode levar o Tiago pro curso de batismo? E aí cada semana um líder levava o Tiago pro curso de batismo. Mas eles não moravam perto não, moravam longe. Eles tinham que ir lá na casa do Tiago, pegar ele, tinham outras crianças também. Eu me lembro que nesse batismo 9 se batizaram. E aí a gente levava pro batismo, pra aula de batismo. E sabe o que aconteceu? O Tiago se batizou. E o Tiago, no dia do batismo dele, não tinha nem o pai nem a mãe dele lá para ver o batismo dele.
Os pais não foram, eles não estavam muito importando com isso. Mas o Tiago se batizou. E o Tiago tinha um chamado de Deus na vida dele. Eu tinha certeza disso, eu orava por ele, a gente semeava e investia na vida dele. Há 2 semanas eu recebi uma mensagem do Tiago, semana passada, não sei, recebi uma mensagem de novo aqui, eu mantenho contato sempre com ele, mas eu recebi uma mensagem dele, ele falando pra mim: Wilson, você foi uma mãezona pra mim. Hoje ele tá com 20 anos, e ele falou assim pra mim: Wilson, eu sou líder de jovens, hoje eu lidero uma célula de jovens, e eu vejo o Instagram dele, ele pregando, ele batizando outras pessoas. Gente, que alegria que enche meu coração de ver isso. Dele falar isso pra mim, que eu fui uma mãezona na vida dele, eu não sei o que seria do Tiago. Ele não tinha pais cristãos, os pais dele não eram crentes, os pais dele não levavam ele na igreja, mas o Senhor me usou com graça para ter relevância na vida dele, para que a minha influência na vida dele não fosse a mediana, não fosse a mesma influência que muitas pessoas tinham, mas ter uma influência elevada, diferenciada. Deus nos chama para isso, irmãos. Para termos uma influência elevada sobre a vida das crianças, para termos uma influência diferente, que é essencial. Essa característica que eu amo, esse significado de relevante, que é indispensável. Quando a gente fala de ser indispensável, é isso que Deus quer que você seja na vida das crianças, que você seja indispensável na vida delas. Sabe, que as crianças falam assim: meu Deus, não tem como eu viver a minha vida cristã sem a tia fulana. Não tem como que eu ia experimentar de Deus se não fosse a tia fulana. E isso que o Tiago falou pra mim, foi isso. Como ele teria acesso à palavra de Deus se não fosse através da minha vida? Deus me usou. Irmãos, eu sei que se eu abrisse aqui pra vocês contarem testemunhos, vocês também teriam esses testemunhos de crianças que tiveram um encontro com Deus através de você, porque você já foi relevante. Mas Deus nos chama hoje, irmãos, para sermos relevantes ainda num nível maior. Eu gosto muito da nossa visão no Atitude Kids. Quando a gente escreveu, eu escrevi algo que queimou no meu coração. Que a nossa visão é ser um ministério relevante para as crianças, suas famílias e comunidade. Deus nos chama para ser relevante para a vida das crianças, sim. Mas não só na vida delas, na vida das suas famílias. Daí, quantas crianças hoje, quantas famílias são alcançadas através das crianças que nós alcançamos? Quantas famílias não são tocadas, influenciadas através de uma criança que participa da nossa célula? Eu gosto muito, eu li um livro esses dias e, se eu não me engano, era O Jeito Harvard de Ser Feliz. Acho que já tem alguns meses que eu li esse livro. E nesse livro, é um livro secular, mas ele falava o seguinte: quando eu influencio o meu filho, eu não estou influenciando apenas ele, eu estou influenciando a mãe do amigo do meu filho. Quando nós influenciamos uma criança, nós não estamos influenciando apenas ela. Quando nós estamos sendo relevantes na vida de uma criança, não estamos sendo relevantes apenas na vida dela. Quantos jovens o Tiago, que era da minha célula, que era apenas uma criança, batizou? Ele foi relevante em quantas outras vidas que eu nem conheço, que eu não tenho nem ideia. Quantas crianças, aí agora a gente indo para um nível ainda maior, quantas crianças estão sendo transformadas, estão sendo tocadas pelo Senhor através de uma líder que eu levantei, que eu nem conheço aquela criança. Essa semana mesmo eu falava com uma líder pelo telefone, ela falando assim: pastora, eu preciso voltar urgente com a célula Kids presencial. Fui visitar uma criança na casa dela e ela estava muito triste, chorando, depressiva, e eu orei por ela. E naquele momento eu falei com essa irmã pelo telefone, falei: irmã, glória a Deus pela sua vida. Sabe por quê? Porque eu nem conheço essa criança, eu nem conheceria ela, mas através de você, eu tô tendo o prazer, né, de ouvir esse testemunho de você estar lá orando por ela, fazendo a diferença na vida dela. Irmãos, então quanta relevância você não pode ter através de líderes que você levanta. Deus tem esse nível de relevância para nós, irmãos, para que nós sejamos isso. Aí eu quero te dizer, onde está isso na Bíblia? Eu quero te falar que Deus, bem no início da Bíblia, Ele já mostra que Ele nos chamou para essa relevância. Lá em Gênesis 12, você já deve conhecer esse versículo, esse texto bíblico, que é quando Deus fala com Abraão. Ele diz o seguinte: saia da sua terra e do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que te mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Uau!
por meio de nós, todos os povos da terra serão abençoados. É isso que o Senhor deseja. O Senhor deseja que através de você, milhares de crianças, milhares de famílias sejam abençoadas. Irmãos, que graça! Que graça de Deus, nós podemos ser esse canal do Senhor para abençoar milhares de famílias. O Senhor nos chamou para isso. O nosso nome, quando a gente fala de ser relevante, não é de ser relevante, de ser conhecido, não. É para que através de você, milhares de crianças sejam alcançadas. Para que através da sua vida, milhares de famílias, todas as famílias da terra sejam abençoadas. O Senhor nos chamou para isso. Para abençoar milhares de pessoas, para que todos os povos conheçam o Senhor, para que o nome do Senhor seja exaltado através da nossa vida. O Senhor quer fazer de você uma bênção. Sabe essa bênção que o Senhor falou aqui para Abraão? É para você, é para mim. O Senhor nos chama para ser essa bênção na vida das pessoas, na vida das crianças, na vida das suas famílias. Agora, para isso, irmãos, é preciso nós termos princípios e estratégias. É para isso, para que nós possamos viver essa relevância, nós precisamos ter princípios e ter estratégias. Hoje mesmo eu compartilhei uma frase que eu achei muito interessante aqui nos meus stories, não sei quem viu, que eu falei o seguinte, que a frase falava o seguinte: é muito bom quando você tem uma visão. É legal quando você tem uma visão, é importante você ter uma visão, mas sem estratégia você não vai chegar a lugar algum. Então, muitos líderes, às vezes eles têm muita visão, têm paixão queimando no seu coração. Às vezes nós temos paixão queimando no nosso coração, mas às vezes nós não temos as estratégias certas. E aí acaba que nossa relevância, ela fica um pouco limitada, a gente não alcança tudo que a gente tem. Outras vezes, a gente até tem as estratégias, mas não temos os princípios certos. Já viu gente que usa diversas estratégias, mas o princípio, o coração não está certo? Também não vai ter a relevância necessária. Nós precisamos que os princípios e as estratégias caminhem juntos para que nós tenhamos a relevância que nós podemos ter na vida das crianças. Então, é sobre isso, é sobre esses princípios, sobre essas estratégias que nós precisamos ter na liderança de crianças. É sobre isso que eu vou compartilhar no nosso workshop. No workshop gratuito que vai ser no dia 3, 4, 5, 6 de agosto. É nesse workshop eu vou compartilhar um pouco sobre esses princípios, sobre essas características, sobre essas estratégias que nós precisamos ter na nossa liderança para nós sermos relevantes. E isso, gente, aí é muito interessante porque quando nós estamos, quando nós falamos sobre isso, não é apenas faça isso, faça aquilo e tcharam, né? Nós precisamos viver, sabe? Eu tô falando, disponibilizando esse workshop para vocês. E não adianta só você pegar e ouvir e pensar, pronto, agora mudou tudo. Não, há uma parte que depende só de você. Como George Miller, ele disse, George Miller falou isso com muita propriedade, né? Porque ele experimentava muitos milagres de Deus no ministério dele. Mas ele falava o seguinte: você deve orar como se tudo dependesse de Deus. Mas você deve agir como se tudo dependesse de você. Então, quando eu fizer realmente esse workshop, eu quero que você assista esse workshop e você fale, peraí, Deus, eu sei que o Senhor vai fazer através da minha vida, mas tem coisas que eu preciso fazer aqui e eu vou ter essa atitude, eu vou ter esses passos práticos. Então, tenha os seus passos práticos, tenha a atitude certa para que você possa alcançar essa relevância que o Senhor te chamar para viver, amém? Porque o workshop no dia 3 vai ser apenas o primeiro passo que você vai dar para a transformação da sua liderança. Vai ser só o primeiro passo. Eu quero te dizer que tem muito mais. Tem gente aí perguntando sobre onde se inscreve. No link tá na minha bio tá o link. Você pode ir lá se inscrever. E as vagas são limitadas, gente. Então corre e divulga pra sua equipe, divulga pros seus amigos mesmo. Porque nesses dias vão ser dias muito, muito poderosos. Sabe por que eu acho até interessante falar aqui? Porque nesse workshop eu vou compartilhar, como eu disse, nós vamos, eu vou falar um pouco sobre os princípios e as estratégias. Porque nós precisamos caminhar junto com princípios e estratégias. Você já viu que às vezes você tá com seu coração apaixonado? Voltou, né? Então às vezes nós estamos com o nosso coração apaixonado, cheio de paixão por Jesus, cheio de paixão pelas crianças, mas você chega lá, na hora de ministrar para as crianças, o que acontece? Você não sabe a melhor maneira de passar a mensagem. Você não consegue ter domínio de turma, as crianças estão todas bagunçadas. Você ama as crianças, mas você não sabe como chamar a atenção delas, por exemplo. Ou você tá lá e não sabe a melhor estratégia, a melhor característica daquela idade. Às vezes você só trabalha com uma idade. Se te colocar em outra idade, já era, dá ruim, como diz aqui o carioca, dá ruim. Então, se você precisa, nós precisamos também
disso. Às vezes você também fica limitado quanto à criatividade. Você fala, eu não sou muito criativo. Então, tudo isso nós vamos compartilhar no workshop. E isso vai ser muito bom, muito importante. E aqui eu queria até falar sobre, hoje eu abri uma caixinha de perguntas, né, sobre o que falta em você para você ter relevância. O que falta em você para que seu ministério seja ainda mais relevante. E aí uma pessoa ela falou o seguinte, saber passar a visão. E realmente, beijo, o Tito tá indo dormir. E realmente nós precisamos saber passar a visão. Mas você sabe por que muitas vezes nós não sabemos passar a visão? Porque ela não está escrita direito no nosso coração. Às vezes ela não está clara nem pra gente. Se não está claro nem pra gente, como vai estar claro pro outro? Então, gente, a visão tem que estar muito clara no nosso coração. E eu vou falar sobre isso no nosso workshop. E também outra pessoa ela falou o seguinte, que uma das coisas que limita ela é ela mesma. Eu mesma. E deixa eu te dizer, realmente, nós somos os que mais limitam o nosso crescimento, a nossa relevância. Nós precisamos despertar e falar, peraí, eu vou ser tudo que o Senhor sonhou que eu seja. Eu vou ser tudo aquilo que o Senhor tem pra mim. Eu vou viver tudo aquilo que o Senhor tem pra mim. Eu vou ter a relevância que o Senhor me chamou pra ter, amém? Então deixa Deus te usar, deixa Deus te usar pra você ser relevante, deixa Deus te usar pra você fazer a diferença na vida das pessoas e rompa com tudo aquilo que te limita, em nome de Jesus, amém? Rompa com pensamentos negativos, pensamentos que às vezes vêm do diabo pra te limitar, pra te dizer, não, Deus não tem coisas grandes pra você não. Eu quero te dizer que Deus tem sim coisas muito grandes. Então, para finalizar essa parte, eu quero te abrir aqui a Bíblia e ler com você o versículo que hoje, pela manhã, o Senhor queimou no meu coração. Que é o que está lá em 1 Coríntios 2, versículo 9. Eu amo esse versículo, você deve conhecer. Que diz assim, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O que Deus preparou pra nós, gente, é muito maior. E olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. Mas sabe o que o próximo versículo diz? Diz assim, ó. Mas Deus o revelou a nós por meio do seu Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. E o Espírito revelou a nós aquilo que está no coração de Deus. Deixa eu te falar, Deus, Ele vai revelar a você as coisas grandes que Ele tem pra te usar, tem pra fazer na sua vida. Sabe, às vezes você acha que você foi chamado só para liderar 10 crianças ali, tem influência só sobre a vida de 10 crianças, mas eu quero te dizer que a relevância que Deus tem para sua vida, Deus quer que você faça coisas ainda maiores. Deus quer te usar para obras ainda maiores, porque foi isso que Ele falou. Ele falou, vocês farão obras ainda maiores do que eu. Irmãos, Deus quer nos usar para isso. Então, se ligue ao que o Senhor tem pra você. Se conecte ao Espírito Santo para que você viva as coisas grandes que Ele tem. E Ele vai te revelar as coisas grandiosas que Ele tem pra você. Tem coisas que o Senhor fala pra mim que eu ainda fico assim, meu Deus, será que isso é muito grande? Eu sou tão pequena, Deus, será que isso vai acontecer? Mas sabe por quê? Porque olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente alguma imaginou aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Se você ama o Senhor, se prepara, porque são coisas grandes que o Senhor tem pra você. E o Espírito Santo, Ele vai te revelar dia após dia. O coração do Senhor vai ser revelado a você. E sabe o que o versículo mais pra frente ele diz? O versículo 12 diz assim que nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Deus nos tem dado gratuitamente sonhos, planos, projetos lindos com crianças. Deixa eu te falar, esses projetos que às vezes você vê a gente vivendo aqui no Atitude Kids, do culto Kids Online, que tem sido maravilhoso. Projeto que a gente teve do Drive-Thru, do culto Kids Online, do culto Kids no carro, das nossas células online. Talvez esses projetos que nós temos vivido, que talvez você olha, e eu também olho, eu confesso que eu olho e falo, gente, isso é grande. Eu quero te falar que diante daquilo que Deus tem pra nós, isso é pequeno ainda. Eu quero te falar que Deus tem coisas maiores ainda pra nós. Foi o que eu falei pra minha equipe esses dias, não vou contar um segredo pra vocês. Reuni com a minha equipe e falei assim, gente, nós vamos orar. Ó, isso aqui é só pros 100 e poucos que estão aqui na live ouvindo com a gente. Falei, gente, é bom que vocês me ajudem a orar, né? A equipe do Atitude Kids vai falar aí pra ajudar a orar com a gente. Eu falei, gente, nós vamos orar pra Deus dar um telão de LED lá pro auditório do Atitude Kids. Porque o auditório do Atitude Kids não tem telão de LED.
Nós vamos orar pra Deus dar um telão de LED lá. Quem tá gostando aí, ó, curte um monte de coraçãozinho aí, porque o povo quer telão de LED. E eu falei, gente, isso vai ser uma bênção pras nossas crianças. Eu quero um telão de LED pras crianças. E eu falei, se no mundo as crianças têm, mas se até pra uma live de um... Como é que foi que eu falei? Que uma live do Mundo Bita tem um telão de LED. Se o reino de Deus é muito mais importante do que Mundo Bita, nós vamos ter um telão de LED em nome de Jesus, porque as coisas pro Senhor vai ser grande. Em nome de Jesus, Deus vai dar. E eu tô sonhando, nós estamos sonhando. Deus vai nos dar em nome de Jesus. Então sonhe também coisas grandes pro seu ministério, sonhe coisas grandes pra sua vida, que Deus tem sim relevância pra você. Amém? Em nome de Jesus. E agora, gente, eu vou falar pra vocês um pouquinho do conteúdo do nosso workshop. O que vai ter no nosso workshop? E aí eu vou tirar algumas dúvidas. Então, se você tiver pergunta sobre o nosso workshop, vem aqui na caixinha de perguntas. Tá vendo essa caixinha que tem um ponto de interrogação? Vem aqui, clica aí, você vai poder fazer pergunta. Não escreve aqui, às vezes, nos comentários, não, porque às vezes se perde, sobe, aí acaba perdendo. Mas escreve aqui na caixinha de perguntas, que tem um pontinho de interrogação, que eu vou ler essas perguntas, tá bom? Perguntas sobre o workshop. Então, vamos lá. Qual vai ser o conteúdo? Nós vamos ter 4 aulas, vão ser 4 dias, muito importantes. Cada aula vai ser como se fosse um passo que você vai dar em direção à relevância do seu ministério. Cada aula vai ser como se você estivesse dando um passo. Peraí, agora estou no caminho, dei mais um passo. Estou em rumo na direção daquilo que o Senhor tem pra mim. Amém? Não tem caixinha, gente? Tem gente que já até perguntou. Deixa eu ver. Peraí. Eu acho que tem a caixinha aí, viu? Aqui embaixo tem uma caixinha assim, um quadradinho com um pontinho de interrogação. Então vamos lá. Aí a aula 1, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai falar sobre o seguinte: o que não pode faltar em um líder relevante? Dentre tantas características, o que não pode faltar em um líder relevante? Gente, peraí, estão falando que não tem caixinha? No ponto de interrogação, tem um ponto de interrogação? Tá mostrando pra mim um ponto de interrogação. Aí, ó, tá aumentando as perguntinhas? Aí, então tá aí, beleza. É um quadrado, gente. Um quadrado com um ponto de interrogação. Eu falei caixinha? É um quadrado com um ponto de interrogação. Obrigada, Aurora. Então, gente, o que não pode faltar em um líder relevante? Então, eu vou apresentar pra você a característica fundamental que todo líder de crianças deve ter. Então, lá a gente vai falar um pouco sobre isso. E eu creio que você vai sair desse workshop, dessa aula, desse workshop, assim, incendiado em nome de Jesus e recebendo em nome de Jesus essa característica. Vou deixar você com como é que fala? Curiosidade. E aí, a aula 2. Deixa eu ver aqui, gente. Por que as pessoas estão falando que não tá dando? Ué, não sei por que, gente. Pra algumas pessoas tá dando. Aí, ó, recebi algumas perguntas aqui. Quem tem Android não aparece. Ué, por quê? Não sabia disso. Então tá, então vamos lá. A aula 2, a gente vai falar sobre um líder relevante. Que um líder relevante, ele tem soluções para indisciplina. Eu sei que uma das maiores coisas que a gente passa como líder de criança é a indisciplina das crianças, é a bagunça. Então eu vou apresentar algumas soluções já testadas por mim sobre a tão terrível bagunça, tão temida bagunça, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso, para que você seja relevante. Porque não adianta você ter relevância, você não conseguir dominar uma turma, você conseguir falar passar a mensagem que você quer transmitir. Senão você não vai conseguir ser relevante desse jeito. E a aula 3 a gente vai falar sobre desenvolvendo uma sua criatividade relevante. Olha, Deus tem muita criatividade relevante pra você, sabe? Coisas criativas que vai fazer relevância na vida de muita gente. Então deixa eu te falar. Você vai desenvolver a sua criatividade relevante a partir desse workshop. Eu vou ensinar pra você algumas ideias simples, práticas pra você desenvolver a sua criatividade. Criatividade, eu vou te contar de cara, pode ser desenvolvida. Sabe aquela mentira que dizem assim, fala, uns nascem criativos e outros não? Então de cara eu já vou te falar, não é isso aí, não é verdade, não é uns nascem criativos e outros não. A criatividade pode ser desenvolvida. Então no workshop eu vou falar sobre isso. E a última aula do workshop vai ser o start da sua liderança relevante, que eu vou te dar a luz para o startar da relevância no seu ministério. Gente, eu creio que vai ser poderoso, vai ser uma benção, em nome de Jesus. Então,
Esse vai ser um pouco do conteúdo. E agora eu vou ver aqui algumas perguntas que tem sobre o workshop. Quem não tiver conseguindo acessar as perguntas aqui, então, pode escrever a pergunta aí, beleza? Então vamos lá. Quem pode participar? Todo mundo, gente. Todo mundo. Inclusive, deixa eu te falar algo. Se você é líder do Ministério Infantil da sua igreja, eu acho que vai ser uma oportunidade, acho não, tenho certeza, vai ser uma oportunidade incrível de você mandar para todos os voluntários da sua equipe, toda a equipe sua, sabe? Todos os líderes de crianças, manda para todo mundo. Ele vai ser gratuito, tá, gente? O workshop é gratuito. Então, aí, já perguntaram aí, é gratuito. E aí, vai ser 8 horas da noite. O workshop vai ser às 8 da noite, no dia 3, 4, 5 e 6. Vão ser 4 dias. Vai ser 8 da noite, tá, amor? Amor, bota aí, 8 da noite. É 8 da noite. Não é nesse mesmo horário, não. A live, essa é uma live que eu tô lançando o workshop, ok? Mas o workshop mesmo vai começar no dia 3 e vai ser 8 da noite. Aí o que acontece? Vai ser online e ao vivo, gente. Sabe o que vai ser ao vivo? Vai ser pelo YouTube. Então, quando você fizer a inscrição, você vai ser encaminhado para você confirmar o seu e-mail. Então você vai deixar lá o seu e-mail e aí você vai lá no seu e-mail, na sua caixa de e-mails e confirma o seu e-mail e entra entra no grupo no WhatsApp, beleza? Que aí quando você entrar no grupo no WhatsApp, lá você vai ficar informado de tudo. A gente vai mandar os links das aulas. Isso aí, amor, obrigada, 8 horas. Então lá você vai receber os links das aulas que serão pelo YouTube, mas não vai ser aberto, vai ser fechado. Só quem fizer a inscrição que vai receber esses links. Então fica lá, não é pra tirar meu marido. Olha aí o povo falando, meu marido tá me ajudando. Não sai não, amor, sua presença é fundamental. Então, gente, você vai receber o link pelo WhatsApp. Então, ó, tem gente aí, minha mãe já tá me ajudando, minha mãe tá na minha equipe, né? É da equipe que tá montando o workshop, tá me ajudando. E aí ela tá falando aí, ó, do dia 3 a 6 de agosto, 20 horas. E aí, mas fica tranquilo que você vai receber, porque você vai fazer parte do grupo no WhatsApp fechado ou no Telegram. E no Telegram, e lá você vai receber as informações, ok? E até lá eu vou fazer algumas lives muito importantes, gente. Se eu não me engano, vão ser 3 lives. Só 3 lives. Eu não gosto desse negócio de ficar com um monte de live. Não sei se vocês são assim, mas eu prefiro ter algumas lives, mas assim, top, sabe? Assim, então não percam essas lives, vocês vão ver. Vão ser lives muito importantes com gente muito top, relevante no ministério. Então você vai ver dessas pessoas e então você não vai perder essas lives. A gente vai informar pra vocês também. E aí, no workshop gratuito, quando você estiver no grupo lá, você já vai receber todas as informações no Telegram e também no grupo do WhatsApp, que é um grupo fechado. Então não é aquele grupo que fica todo mundo dando bom dia, boa tarde, boa noite, tá? É um grupo fechado, você vai só receber algumas informações daqui, beleza? E aí, gente, vamos ver a próxima pergunta. Então, vamos lá. Quem pode participar? Todo mundo, geral, manda pra geral. Essa live não vai ficar gravada, gente. Nenhuma live vai ficar gravada. Tem que ser ao vivo. E aí o workshop, ele vai ser ao vivo também. Então você não pode perder. Vai ser ao vivo. O workshop, ele vai ser ao vivo. Mas caso você perca uma aula, depois a gente vai mandar o link da aula pra você assistir depois, beleza? Mas a gente quer que você assista ao vivo, porque vai ter interação. Você vai poder tirar dúvidas, você vai poder conversar, entendeu? Então coisas que a gente não faz, você assiste depois. Então no workshop, todo mundo pode participar. Todo mundo pode participar do workshop. Mas o foco principal é para quem é líder de criança, quem já trabalha. Ou aquela pessoa que você quer que comece a trabalhar com criança. Sabe aquela pessoa assim que você fala, nossa, eu queria que essa pessoa liderasse crianças, queria que ela participasse e tal. Então você pode convidar ela para participar desse workshop. Deixa eu te dizer, a Priscila, minha discípula, tá aqui. Ela é um caso muito lindo disso. Que a Priscila, a gente ganhou ela para Jesus, casamos ela, batizamos ela, morava no meu condomínio. E aí a gente, através do João, a gente levou eles pra nossa célula, eles casaram, se batizaram, né, Pri? Dá um oi aí, Pri. E aí eles se casaram, se batizaram, e aí ela foi pra minha célula, né, e aí ela começou a ser líder em treinamento minha da minha célula, e ela nunca imaginava ser líder de crianças, né, Pri? O que acontece? Eu comecei a dar livros pra ela ler, dava de presente de aniversário, livro de criança.
Então eu começava a semear isso no coração dela, compartilhava com ela essas coisas. Sabe o que aconteceu? Ela começou a apaixonar pelas crianças e hoje a Pri é uma líder de crianças abençoada, que já multiplicou célula. Hoje ela supervisiona outras células. Gente, olha que bênção. Então convida muita gente, sabe por quê? Conta aí, Pri! Sabe por quê? Convida outras pessoas, porque essa paixão pode ser incendiada no coração de muita gente. Amém? Então você pode ser instrumento de Deus para incendiar o coração de muitas outras pessoas. Aí, vamos lá, o grupo ele é fechado. Então para você entrar no grupo do WhatsApp, você precisa se inscrever no workshop. Se inscrever no workshop, você vai receber um e-mail com o link do grupo do WhatsApp. Beleza? Aí vamos ver outra pergunta. Qual será o horário do workshop? Vai ficar gravado? Então, o horário do workshop será às 8 horas da noite e vai ficar gravado, beleza? Que aí você vai poder assistir depois, caso você perca. Porque eu sei, gente, às vezes assim, a minha célula é dia 3, 8 horas da noite. O que é que eu faço? Eu não quero perder. Então, o que você vai fazer? Você vai poder assistir depois. Se você já tiver inscrito no workshop, você vai poder receber depois, tá bom? Mas faça de tudo pra participar no ao vivo, né, gente? Porque o ao vivo é outra coisa. Vocês vão poder compartilhar, interagir melhor, né? Vai ser muito bom. E eu não vou ficar falando sozinha. Então vamos lá. Quanto tempo de cada aula? Vai ser 1 hora de aula, mais ou menos. Beleza? 1 hora de aula. Gente, meu tempo tá quase acabando. Vamos lá. Pastor, eu me inscrevi, mas não apareceu pra confirmar e-mail, mas eu entrei no grupo. Não apareceu pra confirmar e-mail? Você não recebeu e-mail? Qualquer coisa, Flávia, faz o seguinte, me manda um direct que aí eu passo pra minha equipe falar com você, tá bom? E a gente vê qual é o caso, o que aconteceu. Então, beleza, gente? Já falei aqui as horas, é isso. Falei um pouco aqui do nosso workshop, então. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode passar aí, pode falar pra mim. Boa, Andréia, olha na caixa do spam. Nossa, obrigada, Andréia. Olha na caixa de spam, porque algumas vezes o nosso e-mail manda pra caixa de spam. Aí, quando você vê lá na caixa de spam, você restaura o e-mail, né? Manda pra caixa de entrada. E aí você vê lá pra colocar com uma estrelinha lá no seu e-mail, pra ele não ir pra caixa de spam, beleza? Você vai ver meu nome lá, Wilza Adorno, que eu vou te mandar o e-mail, beleza? Gente, eu quero orar por vocês. Antes de você sair aqui, eu quero... Você é elétrica, a Lúcia falando. Eu sou elétrica. Você acredita que esse dia eu cheguei pra fazer a unha? Quando eu cheguei no salão, a pessoa virou pra mim e falou assim: você é bem agitadinha assim, sempre? Aí eu, que isso, imagina? É a energia do Espírito Santo, né, gente? Então vamos lá, agora vamos orar? Eu queria que você orasse antes de você sair da live, porque eu quero encerrar com a unção de Deus mesmo sobre a sua vida, liberando sobre você essas coisas maravilhosas que o Senhor tem pra te dar gratuitamente. Amém? Deus tem coisas maravilhosas pra você e eu creio que em nome de Jesus esse workshop vai ser uma bênção. Deixa eu te falar algo muito importante que eu acho que eu não falei. No final do workshop eu vou lançar um curso. Esse workshop vai ser uma introdução para um curso que eu vou lançar para líderes de crianças. Então, gente, vai ser tremendo. Então, esse workshop, ainda que você não faça o curso depois, mas o workshop já vai ser um start mesmo no seu ministério. Então, não deixa mesmo de participar, que vai ser maravilhoso. Sei que Deus tem coisas tremendas. Estou trabalhando muito. Quem acompanha nos stories tá vendo eu dormindo muito tarde, mas eu creio que está sendo recompensador, porque Deus me deu uma palavra. Sabe, irmãos, eu não entrei nessa à toa. Não entrei nessa só para ter muito mais trabalho, porque a gente, quem já é do Atitude Kids, as meninas, né, a Aline, a Élica e o meu marido que o diga, né, meu marido, mais uma coisa, né, porque nós temos muito trabalho. Sabe por que eu entrei nessa? Porque Deus falou comigo, que tinham milhares de líderes. Eu falo milhares, porque eu sei que tem milhares de líderes que precisam ser levantados com relevância onde eles foram plantados. E o Senhor vai me usar, apenas seria um instrumento para compartilhar aquilo que Deus já fez na minha vida. Se Deus fez comigo, se Deus fez na minha vida, eu te garanto, Ele pode fazer na sua, pode fazer na de todo mundo. Amém? Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, eu declaro que em nome de Jesus, todos esses irmãos que estão aqui participando dessa live serão despertados para um ministério relevante que o Senhor tem para a vida deles. Eu declaro que em nome de Jesus um novo tempo vai se iniciar na vida de cada um deles. Pai, que em nome de Jesus nós possamos desfrutar dos sonhos, planos maravilhosos que o Senhor tem para as nossas vidas, para que essas 35,5 milhões de crianças que estão no Brasil e outras tantas crianças fora do país sejam alcançadas através das nossas vidas. Usa-nos, Senhor, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém! Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.
corre lá no link na bio, faça a sua inscrição pro workshop, porque vai ser tremendo, vai ser poderoso. Eu te espero, quero ver você lá. E aí você manda o link do workshop pra todo mundo, manda o link lá pra todo mundo se inscrever, pro pessoal da sua igreja, pessoal da sua equipe, pessoas, sabe, que você conhece de outro ministério? Lembra aí de um amigo de outro ministério? Manda pra ele, cadê quem é o líder de ministério de criança da sua igreja? Manda pra ele fazer, porque vai ser muito bom. Tenho 10 segundos. Beijo, beijo Sandrinha, beijo Alessandra, Aline, te amo. Beijo Luísa, que bom que você já se inscreveu. Rafaela.